Olá, meu nome é Cristiane Frois, eu sou psicóloga e neuropsicóloga e vim aqui falar um pouquinho para vocês a respeito dos sintomas do TDAH na infância. Como que a gente consegue perceber se o nosso filho, se o seu sobrinho, se alguma criança tem a possibilidade de ter um possível TDAH, tá bom? Mas antes, quero pedir para quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam, me sigam no Instagram também, tá? Se possível, me sigam lá. Eu sempre coloco conteúdos relevantes relacionados a esse tema, relacionados à infância, ao que podemos fazer para ajudar as crianças, para nos ajudar também, porque dentro de nós também existe uma criança interior. E também falo bastante de TDAH, por quê? Porque hoje é o público que eu mais atendo, tá? Tanto crianças como adultos. Geralmente os adultos vêm porque conseguem perceber ali que tem as mesmas características do filho, mas eu vou explicar isso daqui a pouco para vocês. Mas então, por favor, se possível também curtir. Depois no final, se não gostar, pode descurtir sem problema, tá bom? Deixa aqui também os comentários se tem alguma pergunta, que à medida do possível eu sempre vou responder. Combinado? Então vamos lá. Primeiro, o que é o TDAH? É o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse H nem sempre acontece essa hiperatividade física, mas a hiperatividade mental é sempre presente no TDAH, tá? A hiperatividade é a impulsividade mental. E aí eu vou explicar melhor para vocês. Vocês entendendo que o TDAH é um excesso de pensamentos, é um cérebro que tem um excesso de pensamentos numa velocidade muito maior. Então, por que esquecem tanto? Por que começa uma coisa e não termina? É justamente por isso, porque esse excesso de pensamentos e a velocidade é muito grande. E a criança que tem TDAH, ela não consegue perceber isso, porque para ela isso é algo natural. Ela sempre foi assim, né? Ela sempre teve isso. Então, geralmente, quem que percebe esses sintomas na criança? Os pais ou a escola. A escola geralmente começa a sinalizar, a falar, olha, tem alguma coisa, né? Vamos procurar ajuda, porque as notas começam a ficar baixas. Ou o professor está explicando, parece que a criança não está compreendendo. Ou os pais começam a perceber, né, que a criança não consegue parar quieta, porque muitas vezes, principalmente na infância, que é mais difícil ainda, né, de nos controlarmos por não termos o cérebro formado, essa hiperatividade mental, ela é também no físico. Nem sempre, mas principalmente nos meninos. 80% dos meninos, eles são hiperativos também fisicamente, e 20% são os desatentos. E nas meninas é o contrário. 80% são mais desatentas e 20% tem a hiperatividade física. Mas a hiperatividade mental, esse excesso de pensamentos com essa velocidade, é presente no TDAH, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho desses sintomas na criança, principalmente na criança, né? Que se não cuidado, a gente leva isso para a vida adulta também, né? Quantos de nós aí descobrimos tardiamente que temos também um TDAH? Mas agora eu vou falar da infância e tem vídeo aqui também falando desses sintomas na vida adulta, dos prejuízos que isso causa quando não é tratado na infância, causam muitos prejuízos na vida pessoal, nos relacionamentos, na vida profissional. Por isso que é tão importante sabermos e tratarmos, tá? Mas vamos lá. Aquela criança, geralmente, quando ela tem essa hiperatividade mental e física, é aquela criança que não para quieta. Sabe? Aquela criança que quando os pais vão no restaurante, a criança não consegue sentar para comer, ela corre o restaurante, aí ela quer ir no brinquedo, aí depois ela já não quer aquele brinquedo, ela quer outro. Ela fala muito, né? E tá ali o tempo inteiro com o corpinho se movimentando. Eu falo que essas crianças são ligadas no 440, fisicamente mesmo, né? Porque muitas delas chegam aqui, às vezes eu atendo à noite, já estão chegando da escola, e assim, tem algumas que eu faço atendimento, para vocês terem uma ideia, jogando com elas, jogando mesmo bola dentro do consultório. Claro que uma bola adaptada para isso, né, obviamente. Mas que como o corpo não consegue ficar parado, então, principalmente no início, é necessário nós entendermos a criança, como ela funciona, até para ajudarmos de fato. Então, é ligada no 440. Imagina aquela criança que não para um segundo. E na escola também, né? Isso em casa, os pais sempre falam, ele não para comer, ela não para comer, tá comendo e já quer ficar de cabeça para baixo, tá comendo e andando, às vezes os pais têm que ficar indo atrás para que o filho consiga realmente se alimentar.
Então, os pais também cansam muito, né? Geralmente, quando eles chegam, eles procuram, eles já estão exaustos também, porque não sabem lidar com aquilo. Eles não sabem como fazer. E, além disso, todos os dias chegam bilhetes da escola. Porque a criança que tem essa questão da hiperatividade também física, que não consegue parar quieta, ela, às vezes, quer furar a fila do menino, mas não é porque ela tá fazendo isso por maldade. Às vezes é por falta de educação, às vezes é, né? Mas na grande maioria das vezes, essas crianças que são confundidas com crianças mal educadas, é porque elas não estão percebendo nem o que elas estão fazendo. O pensamento está 1000 por hora. Num cérebro que ainda não é formado, então elas não dão conta. Por isso que é necessário o tratamento, tá? Mas enfim, então essa criança que não para quieta, que a escola fala isso o tempo todo e os pais também percebem, esse é um dos sintomas, tá bom? Outra questão também, se distrai com qualquer estímulo. Gente, é tão importante nós entendermos e ajudarmos essa criança, porque eu mesma, quando eu vou fazer a avaliação, eu já vou pessoalmente à escola para conversar com o professor, para conversar com a coordenadora e já ali durante também a avaliação, já buscarmos estratégias para ajudar aquela criança. Então, por exemplo, uma criança que tem essa dificuldade de atenção. Então, coloque ela sentada numa janela para você ver se ela vai conseguir prestar atenção na aula. Vai passar uma borboleta lá fora, ela vai ficar olhando para a borboleta, a professora falando. Passa alguém lá fora, ela já percebeu. Algum aluno levanta, ela percebe. Tudo, né? Às vezes ela fica ali intertida com a borracha, com o lápis, e o pensamento está longe, porque é um excesso de pensamentos. Então, ela se distrai muito facilmente, porque tudo chama a atenção. Ela está prestando atenção em tudo e em nada ao mesmo tempo. Então, esse é um dos sintomas também. Distrai-se facilmente com qualquer estímulo, tá? Outra questão também, essa dificuldade, até por essa impulsividade mental também, que às vezes é física, ela não consegue esperar a vez. Ela tem uma dificuldade enorme de esperar a vez. Às vezes ela já quer passar na frente, até por essa impulsividade mesmo, né? Porque a criança acaba tornando-se muito mais ansiosa, então ela não consegue esperar a vez, ela interrompe o outro o tempo todo. O outro às vezes tá conversando, ela já tá falando ali, interrompendo, falando o pensamento que veio, que às vezes ela nem tá escutando o outro. Ela tá ali com tantos pensamentos que aí ela interrompe e a gente fala, meu Deus, espera eu falar. E às vezes os pais ficam bravos, os professores, os coleguinhas, e aí a gente tem que fazer também um treinamento dessas habilidades socioemocionais, porque a criança ela tem dificuldade em lidar com outras crianças justamente por isso. As crianças tendem a reclamar muito, né? Principalmente quando tem essa hiperatividade física também, tá? Elas respondem antes de terminar as perguntas. Então, os professores às vezes estão fazendo uma pergunta, ela já tá lá levantando o dedo querendo falar, e já nem espera, levanta o dedo e já fala. E aí, às vezes, os professores que não sabem lidar com isso, ou que não tem conhecimento no assunto, acha que o menino é sem educação, que o menino só interrompe, aí vem os bilhetes, né? Aí começa o desespero dos pais, porque a criança, às vezes os pais também estão falando, a criança já está interrompendo, dando a resposta, já estão falando junto, interrompe o tempo todo, tá? Dificuldade em seguir instruções em ordens. Por quê? Porque muitas vezes ela nem está escutando. Como que ela vai escutar se o pensamento dela tá longe? Ela tá ali olhando, olha pra mim, menino. Muitas vezes os pais falam, olha pra mim. Tá olhando, mas o pensamento tá ali, não. E aí ela tem dificuldade, porque ela nem consegue entender de fato o que foi falado. Né? Por quê? Porque o pensamento estava longe, estava distraído com outra coisa, estava pensando em outras coisas, tá? Outra característica também é essa dificuldade em manter-se em atividades ou brincadeiras prolongadas por muito tempo. Porque existe esse cansaço mental. Então, o pensamento tá ali, ainda mais se for coisa mais chata. Gente, já quer fazer outra coisa, porque o cansaço mental é muito maior. Tudo aquilo que requer uma atenção para ficar, tem a dificuldade, principalmente na infância. Porque a criança já tem essa dificuldade né, por não ter o cérebro formado, em lidar com diversas situações. Então, essa é uma das situações que no TDAH torna-se muito mais complicado, né, quando não é tratado, óbvio. A criança, ela não consegue manter-se em atividades por muito tempo. E até brincadeiras. E aí, entra uma questão interessante. Que aí os pais falam, não, mas em determinada brincadeira, se eu deixar, ela fica o dia inteiro, então ela não é TDAH, não. Aí entra uma questão, gente. O hiperfoco. Aquilo que a criança gosta, ela só consegue focar naquilo. Então, se é um joguinho, se é uma TV, a criança pode ficar o dia inteiro ali, porque ela tá o quê? No hiperfoco. Aí o cérebro tá acelerado naquilo,
para ficar focado naquilo. Porque ali tá liberando dopamina, porque o hiperfoco, existe essa liberação de dopamina, então a criança consegue se concentrar. Muitos pais confundem e falam, não, mas porque ele gosta, ele faz. É claro, ele gosta. Então, no que ele gosta, existe o hiperfoco. Ele consegue ficar até o dia inteiro, tá? Mas naquilo que é pedido, naquelas brincadeiras que outras crianças também querem brincar, às vezes já quer mudar logo, a criança não dá conta de ficar, mas se for o que ele gosta, ele fica o dia inteiro realmente devido à questão do hiperfoco, tá? Começa várias coisas ao mesmo tempo. Aí começa uma coisa e não termina, aí começa um para casa e não termina, aí começa a fazer outra coisa e não termina, aí começa outra coisa e não termina. Ou seja, e se isso não for trabalhado, torna-se o quê? Aquele adolescente que começa vários cursos e não termina, aquele adulto que começou várias faculdades e não terminou. Por isso que é tão importante trabalhar essas questões na infância. Porque geralmente, quando nós vamos atender um adulto TDAH, ele já trouxe diversos prejuízos, justamente porque isso não foi tratado lá atrás. E devido à neuroplasticidade cerebral, que na infância é muito maior, né, na criança a gente consegue resultados muito bons. Não que no adulto não consigamos. Mas aí, já se chegar na fase adulta sem tratamento, gente, já vem com diversos prejuízos, tá? Na parte, às vezes, financeira, por causa da vida profissional, não parava em emprego, começou vários cursos e não terminou, então torna-se um adulto muitas vezes frustrado, muitas vezes não realizado, nunca fez aquilo que realmente gostou, porque nem sabe o que gosta, começou várias coisas e terminou, né? Não terminou, então acaba que torna-se um grande problema. Então, aquela criança que começa várias coisas também não termina nada, tá? Fala excessivamente. A criança TDAH, geralmente, você sabe que ela tá ali em casa, que ela tá falando, tá contando, tá falando, né? E fala muito mesmo, tá? Perde coisas necessárias, esquece de fazer trabalhos. Tem pais que chegam aqui bravos, que falam assim, meu Deus do céu, eu perguntei do para casa, ele virou para mim e falou que não tinha. Aí quando foi no outro dia, chegou o bilhete falando que não fez para casa. Como assim? Eu perguntei, eu lembrei ele. Gente, a criança não lembra que tem para casa ali. Às vezes ela nem tá ouvindo o que você tá perguntando, o pensamento dela tá longe, ela tá respondendo ali no automático, ou então realmente ela não lembra. Por quê? A dificuldade do TDAH é focar-se no aqui e agora. Ela não tá ali, ela tá lá na frente, ela tá lá atrás, pensando, né, nas coisas do passado, do futuro, pensando, prestando atenção ali, os pensamentos o tempo todo ali se mostrando para ela. Então, vocês não enxergam os pensamentos, mas os pensamentos da criança tá ali o tempo todo e ela mostra isso nessa dificuldade realmente de se concentrar. Tá? Então, acaba esquecendo, esquece borracha, esquece lápis, esquece material, esquece... Então, é feito todo um trabalho também para que a gente ajude essa criança a conseguir lidar com as questões. São passo a passo, né, que vai sendo feito. Primeiro, trabalha-se a família, a criança e também a escola, nos passos que a criança der conta. Agora, a escola já tem intervenções que a gente, né, conversa na escola e fala para já iniciar. A escola, geralmente, elas são bem parceiras, porque elas também querem o resultado do aluno. Então, elas começam e a gente já vê um resultado fantástico, né? Em casa, na escola e com a criança também, nós vamos trabalhando essas habilidades, tá? Conta a história e dá voltas. Por ser muito criativo e por ter esse excesso de pensamentos, é uma criatividade muito grande. Isso é uma das características positivas, né? É muito criativo. Só que se não trabalhado também, né? Nunca coloca nada em prática. Mesmo essa criatividade se perde. Mas o TDAH ele é extremamente criativo. E a criança, ela começa a contar uma história, e aí ela passa para outra, porque veio outro pensamento, ele é muito criativo, aí passa. E aí não dá uma sequência. Então ela se perde muito nas suas histórias também, até por esse excesso de criatividade, tá? E é essa questão também de não estar presente no aqui e agora. E aí os pais, né, começam a sinalizar, a entender que tem algo, quando começam a observar essa criança melhor. A escola também, muitas vezes, sinaliza essas questões, essas dificuldades, às vezes se reflete também na nota. E muitas vezes os pais chegam aqui falando, eu quero que meu filho repita o ano, porque ele tá só tirando nota baixa, acho que ele não tá aprendendo. E quando nós trabalhamos aquilo que realmente a criança necessita, quando nós entendemos como a criança funciona, como o cérebro dela funciona, e ajudamos naquilo que ela necessita, gente, a gente vê uma criança aí se sobressair em todos os aspectos, porque são muito empáticos, são muito criativos, né?
Então, a gente ajuda a criança a lidar com esse seu cérebro, a buscar estratégias, claro que de acordo com a idade, de acordo com o que elas dão conta, mas na terapia é trabalhado isso, as habilidades socioemocionais, e aí os resultados, é trabalhado também a família e a escola, e aí os resultados são muito bons. Mas então é muito importante perceber na infância, para que a gente não leve, né, não deixe que isso chegue-se na adolescência, que aí já traz mais prejuízos, e na vida adulta, então, prejuízos muito maiores. Tá bom? Mas aqui tem vídeo também falando dos sintomas do TDAH na vida adulta. Então é muito importante também que você assista. Qualquer dúvida que tiver ficado, pode colocar aqui nos comentários, que à medida do possível eu vou sempre respondendo. Lá no Instagram também, se possível, seguir, porque lá eu sempre coloco vídeos, informações falando a respeito. Lá eu abro também caixinhas de perguntas. Vocês podem perguntar, tá bom? Que todas as perguntas serão respondidas. Muito obrigada pela sua atenção. Se você achou interessante esse conteúdo, compartilhe com outras pessoas também, porque vocês podem ajudar outros pais, outros tios, outras pessoas a terem esse olhar mais cuidadoso na infância, né? A ajudar realmente a criança naquilo que ela necessita, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.